Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de Karatê e desenvolvimento humano? Olá, aqui é o Gelson Scheffelder, conhecido como Filósofo Quadrinhos, e terminou nessa semana aí que passou Cobra Kai, que saiu a segunda parte da sexta temporada. E eu já assisti, curti, tem algumas críticas, né? É uma série aí queridinha da Netflix, mas teve altos, depois alguns baixos, e o finalzinho ficou... curti. Mas o que eu quero falar aqui com vocês sobre essa série, né, que desde o início e praticamente todas as temporadas ele vem falar sobre saúde mental. Se a gente começar a olhar lá no início, né, Cobra Kai vai falar um pouco da história, né, do que acontece, né, com o Johnny Lawrence, né, após... 30 anos após, né, ou 40 agora, eu sou de humanas, gente, então esquece aí, eu acho que é 40 anos, né, após o que aconteceu lá no primeiro, né, Karate Kid. Então, né, que fim deu no Johnny Lawrence, e aí mostra ele iniciando a vida dele novamente como sensei, né, treinando o Miguel Dias, que depois se torna campeão regional e tal, bem bacana. Mas o que vai abordar muito essa primeira temporada, né, falando sobre saúde mental? Vai falar sobre bullying, vai falar sobre preconceito, aceitação e não conseguir, né, se colocar, né, nessa sociedade que está se transformando, né? A série vai abordar muito também essa questão de masculinidade tóxica, né, e o quanto alguém se pega, que é o caso do Johnny Lawrence, né, se pega aos anos 80 e começa a querer ainda que a sociedade de hoje tem os mesmos valores de 40 anos atrás, né? Então tem todo um questionamento ali, social, filosófico, antropológico e muitas questões preconceituosas, né, em relação a isso. Então, assim, o mundo está em transformação e o quanto o Johnny, né, está ali no meio dessas transformações e o quanto aquilo também ele precisa mudar e o quanto mentalmente isso abala ele. A partir, né, das outras temporadas vai falar muito sobre essa questão de adolescência, então acredito ali que até a terceira temporada aborda muito, né, os dilemas, né, dos adolescentes, a questão de escolha, amizade, né, relacionamentos amorosos, que todo professor assim precisa, né, dar uma olhada nessas séries para a gente entender um pouquinho mais esse universo adolescente, na qual eu gosto muito de ver séries sobre isso, porque sempre traz uma abordagem a mais sobre essa visão desse universo de adolescentes. Sim, todos nós fomos adolescentes, então a gente tem um entendimento um pouquinho sobre isso. Porém, né, os adolescentes nos dias de hoje são diferentes dos adolescentes como na minha época, nos anos 80 e nos anos 90. A série também, né, traz um pouco do que acontece, como eu falei, assim, tem muitas memórias que acontecem pós-Karate Kid, e até tem um quadrinho, né, Cobra Kai, a saga Karate Kid continua, né, que é a história de Johnny, que saiu pela editora Excelsior, que vale muito a pena, eu curti muito aqui, eu já fiz dicas, né, referentes a isso. Mas eu gosto muito de abordar a questão do Johnny. O Johnny é um cara que se sente fracassado, mas ele não quer que outras pessoas, né, apontam para ele que ele é fracassado. Também que ele recorre à violência. É um cara, né, que tem ali um grande exemplo, o próprio treinador dele, que, né, ele via como uma figura do pai, talvez ele não tinha essa figura do pai, então ele via o treinador, né, sendo essa figura, sendo que o treinador era um cara muito abusivo, né? Ele tinha um relacionamento muito tóxico com ele, e porém era o único relacionamento que ele se sentia assim muito perto. Então vai mostrar o quanto, né, a mente de um adolescente possa estar sendo modificada principalmente por uma questão de afeto ou por falta dele. E o Johnny mostra muito bem isso na fase adulta, os impactos disso, né, quando na infância e na adolescência não tem essa figura, né, de afetividade, enquanto isso vai moldar o indivíduo na fase adulta. Então a série vai abordar muito isso. Lógico, é uma série que traz muita questão de adolescente, mas ela vai trazer muitas questões sobre a vida, de um impacto, né, na vida adolescente de alguém que aparece lá no Karate Kid e as influências na vida adulta. Isso também vai mostrar muito no seu arquirrival, que depois se torna um amigo, que é o Daniel San. Né, que Daniel San vence, ele sofre bullying do Johnny lá em 1984 no filme, porém ele conhece o Miyagi-Do, né, o Sr. Miyagi, e ganha a regional em cima do Johnny, que até então ele era bicampeão. E a partir dessa perda do Johnny, né, o treinador dele deixa ele
né, começa a vir a vida dele toda, principalmente em questões não mais alta e baixa, sim baixa, ele vai regredindo. E ele fala isso muito nessa série Cobra Kai, que o quanto ele foi rejeitado, o quanto ele se sente fracassado por causa disso. Na última temporada ele chega a falar, né, eu sou um merda, né, eu só faço as coisas, meto os pés pelas mãos, eu não consigo fazer as coisas certas. E o quanto ele vai recorrer à violência, né, para se sentir o tal. Né? Então traz muito essa questão da masculinidade tóxica muito forte, né? E ele vai se moldando conforme essas 6 temporadas. Eu acho isso bacana, porque muitas vezes assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Não, muito pelo contrário, né? Assim, com apoio, né? Principalmente esse apoio em rede é fundamental para as pessoas, né, poder se modificar. E o quanto vai falar, né, dessa questão que a verdadeira luta não é... A verdadeira vitória não é quando tu ganha a luta, e sim quando tu chega à luta. Isso me lembra muito, isso sempre está, né, sendo trazido, principalmente na filosofia do Miyagi-Do, né, com Daniel San, vai ser sempre colocado isso, né? A ideia é tu participar, só ganha quem joga, né? E tu já é vitorioso por estar jogando. Isso está muito presente na ética de Aristóteles, né, a ética Nicômacos. Então, o quanto isso é referenciado, lógico que traz muito dessa filosofia budista, essa filosofia oriental do Japão, que vem com Karatê, que vem com o Sr. Miyagi. Então, a última temporada traz isso muito, e é bacana, né, que vai mostrar muito ali com os adolescentes que eles já são, que sofreram muito, tem muitos casos ali, como a Laurie, que perde a mãe, né, não tem aí uma perspectiva de futuro, pelo menos ela não vê isso. O próprio filho do Johnny, né, que também tem uma questão de rejeição paterna, que começa a ter um novo reencontro com o pai. Então, tem umas conquistas e reconquistas, aí vai dizendo, né, que a vida, ela é um somativo de ganhos e perdas, né? Então a gente tem que estar torcendo e lutando para ter mais ganhos. Mas a vida é assim, uma constante luta. Né, que faz uma referência aí ao Karatê, né, os campeonatos que tem ali, em toda temporada tem um campeonato, e o quanto é bacana, né, que o que é importante é se preparar, estar preparado para a luta. Então essa questão de resiliência, tu cai, levanta mais forte, então isso está muito presente na série, essas questões de resiliência. As primeiras temporadas vão falar muito sobre preconceito, e principalmente bullying, e depois vão trabalhar todas as outras questões, né, de vulnerabilidades que levam a questões, né, de saúde mental, porém principalmente a segunda parte da última temporada, da 6ª, vai trabalhar muito essa questão do Johnny, que é muito bacana, então vai trazer muito esses traumas dele do passado e nos dá um alerta, né, de como a gente vê nossos adolescentes hoje, né, e o quanto esses impactos do hoje, da vida dos adolescentes deles, possam impactar no futuro, na vida adulta deles. Então, né, tem muito disso na série Cobra Kai, que vai falar bastante sobre saúde mental, né? Tem nas questões ali que dá para ser levantado. Lógico, como eu falei, a série teve seus altos e baixos, a primeira temporada, a segunda muito bacana, depois deu uma caidinha, ficou uma novelinha, mas no finalzinho ficou legal. Tem ali umas cenas de efeitos especiais né, bem complexa, mas curti, né, como um todo, curti muito essa série, né, eu sou nostálgico, mas eu não vivo só no passado, como é a questão do Johnny, mas o quanto é bacana porque a gente consegue encontrar muitas pessoas como o Johnny Lawrence, né, na vida e por aí, e também muitos adolescentes, principalmente, né, para quem trabalha em sala de aula. Então fica aí, dica aí, né, finalizou, né, com a segunda etapa da 6ª temporada de Cobra Kai na Netflix. Então fica aí para você assistir e refletir. Mas comenta aí o que achou, se você já assistiu, vamos falar sobre saúde mental, vamos falar sobre séries. Comenta aí o que você achou dessa série e vamos debater sobre esse tema.